Ok? Oi, bom dia. Eu sou a Nicole aqui, eu vou estar guiando vocês agora por uma pequena aula de desenho, vou estar apresentando algumas técnicas e algumas coisas que eu aplico nos meus trabalhos. Só vamos aguardar aqui o slide a ser apresentado e já estaremos entrando agora na nossa oficina de desenho. Bem, começando aqui, né? Eu creio que o desenho em si é uma prática que é muito legal para diversos âmbitos da nossa vida, tanto para autoexpressão quanto para passar o tempo, de uma certa forma. Eu comecei a desenhar muito pequena, até porque normalmente quando a gente é criança, a gente é incentivado a expressar a nossa criatividade de qualquer forma possível. E eu meio que encontrei o desenho para tentar espelhar o que eu via no dia a dia, o que eu experienciava e alguma coisa que eu estava curtindo naquele momento. Então, o desenho serviu por muitas vezes para mim como uma válvula de escape do que vinha a ser o mundo real. Bom, bora lá? Pode avançar aí que a gente vai apresentar aqui, primeiramente, a equipe que trabalhou comigo para fazer esses slides aqui e que também são desenhistas maravilhosos. Pode avançar, por favor. Inicialmente, aqui a gente tem Maia, Nakata e eu. A gente produziu alguns desenhos aqui que vão estar sendo mostrados ao longo dos nossos slides. Por fim, a gente também tem... pode avançar o slide, por favor? Por fim, a gente também tem a Vitória e a Gabi, que são desenhistas maravilhosas e também tem trabalhos muito bonitos, como vocês podem ver aqui, com todos esses materiais que a gente produziu de primeira instância. A gente tem aqui um pequeno mapa do que eu falei no começo, que é por que se desenha, quais são as motivações por trás do desenho. Tanto que o desenho, apesar de ser uma prática de autoexpressão, também pode ser uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de profissionalização. E como o Marco apresentou aqui anteriormente, algumas profissões do futuro envolvem também a habilidade do desenho, da ilustração, do design, etc. Como a gente pode ver no próximo slide. Algum dos clássicos aqui, que o pessoal normalmente fala para você ser quando vem que você está desenhando, é ser engenheiro, arquiteto ou trabalhar com desenho industrial, que é basicamente design de produto ou, por exemplo, aquilo que a gente consome no nosso dia a dia. Porém, também tem algumas práticas que estão ficando cada vez mais populares agora, que é o design de games, que foi muito bem citado anteriormente, a animação digital, como, por exemplo, produções da Pixar, produções da DreamWorks, e também ilustração. Ilustração, ao contrário do que muito se pensa, não é a mesma coisa que desenho. A ilustração, ela busca mostrar uma ação, ela busca passar uma mensagem. Enquanto o desenho pode ser feito puramente por fins estéticos, a ilustração normalmente vai tentar encenar, de uma certa forma, aquilo que quer se mostrar. Continuando agora, a gente tem as primeiras introduções aqui, a criatividade. Criatividade, certo? Criatividade pode estar associada a diversos fatores. E também é uma das habilidades que estão sendo mais requisitadas para os profissionais do futuro. A criatividade não só está associada à arte, ela também pode estar associada a desenvolver soluções para problemas e soluções para problemas que às vezes até não existem ainda. A criatividade está associada à idealização, à criação e também à expressão. A gente, para desenvolver a tal criatividade, precisamos fazer conexões inesperadas. O que isso quer dizer? A maioria do que se produz, seja filme, seja livro, seja histórias em quadrinhos, elas não surgem de autores que estão sempre consumindo a mesma coisa. As produções mais criativas vêm do nada, entre aspas. O autor, ele coleta uma grande bagagem de conteúdos, seja de outras coisas que ele anda consumindo, seja de coisas simples do nosso dia a dia, como observar alguém tomando café, podem vir a surgir como inspiração para produzir alguma coisa. E por isso é importante você estar sempre abastecendo essa bagagem, sempre estar abastecendo essa sua coleção de conteúdos. Então, consumir arte em geral, consumir documentários, consumir filmes, tudo isso vai aumentando aí o seu repertório de conhecimentos de mundo, o que é muito necessário para quando se quer produzir alguma coisa. Bem,
Mas, em contrapartida, a gente tem a criatividade e também nós temos o bloqueio criativo, também conhecido como art block. Designa-se esse bloqueio criativo como um desânimo, como uma falta de vontade de produzir, ou também de não conseguir colocar em prática aquilo que você idealiza. Então, pode estar tanto associado a uma perda motora, de uma certa forma, quanto psicológica. Você pode estar desanimado, pode estar não conseguindo ter uma ideia nova, né? Então, você tem uma ausência ali da sua expressividade. É como se algo fosse roubado de você e você fica meio sem saber o que fazer ali. Muitos artistas passam diariamente por esse tal do art block. Então, para combater eles, a gente tem alguns artifícios aqui, que é justamente como coletar informação, como coletar bagagem, para que esse art block não venha a acontecer. Inicialmente, a gente tem que estar sempre observando o que acontece no mundo ao nosso redor. Eu tenho uma brincadeira que eu costumo fazer quando eu estou andando de carro, que é tentar imaginar o que se passa na vida das pessoas que estão em cada um dos veículos. Por exemplo, eu observo que tem uma família no veículo ao lado, eu tento imaginar quais são as motivações, para onde eles estarão indo, como que funciona a dinâmica daquela família, se tem uma criança, se tem um adulto, que vocês estão conversando sobre o quê. É um exercício de criatividade que dá para fazer em qualquer momento. Então, pode ser observando pessoas no restaurante, você pode tentar imaginar o que está passando na conversa. Isso não é fofoca, gente, eu juro. Você, basicamente, tenta criar um mundo na sua cabeça de uma forma que você recolhe pequenos detalhes daquilo que está acontecendo. Outra forma de desenvolver a criatividade está associada à experimentação, ou seja, à prática em si. Então, você testar técnicas novas e tentar aplicar aquilo no seu dia a dia, aplicar aquilo no seu trabalho, sempre saindo da sua zona de conforto, é uma forma de criar algo novo. E mesmo que pareça que você esteja copiando para começo, aquilo é para servir mais como um estudo do que como uma cópia em si. A gente também tem, claro, que está sempre rodeada de pessoas, já que nossa vida é movida por pessoas. Então, você construir uma teia social é muito importante. Você está cercado de mentores, pessoas que apoiam o seu trabalho, às vezes também acolher algumas críticas, certo? Que nem sempre precisam ser tão negativas assim, podem ser construtivas. E tudo isso vai enriquecendo cada vez mais o que você vai produzir. Eu também já falei, mas é bom frisar, as conexões inesperadas. Os ilustradores, que têm os seus trabalhos mais interessantes, não consomem somente ilustração. Eles consomem, por exemplo, documentários que falam sobre assuntos que, de começo de conversa, parece que não tem nada a ver, mas acaba que aquilo pode criar um trabalho mais interessante. Então, é bom se cercar desses conhecimentos que, a princípio, não parecem ter conexão nenhuma e tentar tecer algumas conexões entre eles. Agora, a gente tem aqui, claro, a prática. Nossa primeira prática vai ser o sketch, ou esboço, rascunho, como você queira chamar. Eu trouxe aqui as linhas de ação, que são basicamente o esqueleto do seu desenho. Quando você observa o mundo ao seu redor, você vê que as coisas têm movimento. Então, uma pessoa andando de skate, ela vai ter uma linha de ação que guia aquele seu movimento, e com aquilo você consegue extrair a pose dela. Então, a bailarina também que está sendo mostrada ali, ela tem 3 linhas de ação diferentes, que são dos seus panos e também do seu corpo em si. As linhas de ação que guiam basicamente o que você quer transmitir por meio daquela obra de arte. Então, uma linha estática, ela vai gerar um trabalho estático, e linhas em movimento vão gerar movimento, obviamente. Próximo. Aqui eu trouxe o exemplo da tristeza e da alegria, do divertidamente, para falar um pouquinho sobre construção geométrica. Como vocês podem ver no próximo slide, a gente vai ver que tanto a alegria quanto a tristeza são construídas a partir de formas geométricas. Então, você observa que a tristeza, todo o seu design é feito para formar uma gota de lágrima, que é basicamente o que ela tenta transmitir, é basicamente o que os designers dela tentaram fazer para que ela transmitisse aquela coisa da tristeza, da melancolia. Então, além da cor dela, o formato dela influencia muito
no contraste entre a tristeza e a alegria. A alegria, vocês podem ver que as formas dela são mais dinâmicas, ela não é formada por uma coisa só. Então, o corpo dela pode até se assemelhar a uma estrela, se você tentar olhar um pouquinho melhor, mas eu tentei resumir em triângulos. Os triângulos, eles podem transmitir tanto algo que é mais elétrico, quanto algo que pode ser perigoso. Então, dependendo da posição que você utiliza eles podem trazer uma informação diferente. Durante o filme, para quem não está familiarizado, a alegria se demonstra uma certa vilã em alguns pontos. Ela acaba tentando por excluir a tristeza em alguns momentos e não fazer com que ela trabalhe. Então, talvez os triângulos tentem transmitir essa parte vilanesca da alegria, por mais contraditório que isso possa parecer. Aqui a gente tem as outras emoções que também transmitem coisas a partir de suas formas. O medo, ele é basicamente uma linha mais estática. E vocês podem perceber que o cabelo dele forma uma mola. Quando ele está assustado, aquela mola, ela se abre. Então, é uma forma que os ilustradores, o pessoal que fez o Divertidamente, tentaram usar para comunicar isso. Já o raiva, ele é formado predominantemente por formas quadradas. O quadrado, ele vai simbolizar algo que é forte ou algo que é estático, que não muda de jeito nenhum. Próximo. Aqui a gente tem um exemplo da linha de ação e da construção geométrica no desenho. Eu peguei esse exemplo da moça pulando, porque ele tem aqui a nossa linha de ação, como sempre, em movimento, e você olhando mais de perto, você pode perceber que o corpo humano é formado por diversas formas diferentes. Então, a cabeça pode ser simplificada por um círculo, por exemplo, o tórax pode ser simplificado por um quadrado, as pernas por triângulos, e por aí vai. Aqui, claro, tem que ter uma prática do que eu estou falando para vocês. Isso aqui foi uma personagem que eu produzi, que eu tentei usar nelas formas predominantemente circulares. O círculo, ele passa uma mensagem de algo afável, algo que dá vontade de apertar. Se você prestar atenção em bichinhos de pelúcia, você vai ver que eles passam essa forma mais aveludada, mais fofinha. Então, para eu mostrar que a personagem que eu criei era simpática, eu transmiti isso por meio de formas geométricas circulares. Então, tudo que você vê nela vai ter uma curva, justamente para simbolizar que ela é uma menina fofa, que ela é uma menina leve. Continuando aqui, a gente tem o uso das cores, que também são muito importantes no trabalho do ilustrador. O círculo cromático é a ferramenta que a gente usa para simbolizar as cores. Então, você vê que no centro do círculo da primeira imagem temos as cores primárias, que são as que vão dar origem a todas as outras cores, ao menos da maneira do pigmento. O vermelho, então, ele vai dar origem tanto ao laranja quanto ao roxo, dependendo da cor que ele é combinado, e por aí vai. Temos no centro as cores primárias, ao redor as cores secundárias e nas extremidades as cores terciárias. E tudo isso simbolizado pelo nosso círculo cromático, que está nos aplicativos de desenho, que eu vou estar citando aqui no final da apresentação. A combinação de cores é extremamente importante para definir o que seu trabalho significa. Então, dependendo da combinação que você vai fazer entre os elementos, você consegue transmitir uma imagem diferente. Você já deve ter ouvido falar da psicologia das cores, que transmite basicamente a emoção que cada cor vai vir a passar naquela cena. Então, uma imagem amarela pode transmitir tanto liberdade quanto alegria. Algo verde pode transmitir uma paz, pode transmitir natureza. E o azul, por sua vez, pode transmitir melancolia. A combinação disso é feita por meio de várias formas geométricas dentro do círculo cromático. Então, dependendo da forma geométrica que você insere no círculo cromático, você consegue um efeito diferente. Cores que estão próximas são cores que vão ser análogas. Elas vão ser sempre semelhantes umas às outras. Já se você inserir um quadrado no círculo cromático, você vai ter justamente uma combinação a partir das suas extremidades, o que vai dar um trabalho bem interessante também. Aqui eu trouxe, por exemplo, o uso do círculo cromático com a harmonização das cores.
A primeira personagem, ela foi feita sem usar nenhuma técnica de seleção de cores. Eu fui só pegando aleatoriamente as cores dela. E como vocês podem perceber, o trabalho não ficou muito visualmente agradável. Você sente que tem cor demais ali e elas não combinam nada entre si. É como se ela tivesse pegado qualquer roupa normal e saído de casa sem nem notar o que ela estava vestindo. Por outro lado, com o uso da tríade, que é a forma geométrica de triângulo no círculo cromático, eu consegui fazer uma paleta de cores muito mais agradável para ela, em que ao invés de ela transmitir uma confusão, ela transmite basicamente o que a outra personagem transmite ela no começo. Continuando. Aqui também tem mais algumas simbologias das cores. Enquanto em alguns lugares do mundo o preto pode simbolizar a morte, como aqui no Brasil, ele também pode simbolizar o escuro, o vazio, ou até mesmo paz, por mais estranho que isso possa parecer. Novamente, utilizando o filme divertidamente, talvez já tenham percebido que eu gosto bastante desse filme, a gente tem aqui a tristeza, que transmite melancolia, transmite a tristeza. Ela vai usar uma paleta predominantemente de cores análogas, que é usando o azul. Então, tudo nela vai simbolizar aquele sentimento. Além da forma geométrica dela, que se vocês perceberem, continua sendo uma gota, mesmo com ela em pé, ela vai transmitir a tristeza por meio do azul, que é predominante em tudo dela. Tudo dela é azul e tudo dela vai ter esse quê de melancolia. Próximo. Contrastando com ela, a gente tem a alegria, que por mais que tenha o azul na sua roupa, tem o azul no seu cabelo, tem o azul no olho, ela não vai transmitir predominantemente tristeza. Além da forma do corpo dela, o amarelo predominante no visual também vai conseguir balancear o suficiente para que ela não tenha nada de tristeza. O amarelo e o laranja, o verde, são cores que, por si só, dizem muito sobre algo animado. Então, eu trouxe algumas imagens aqui que vão simbolizar esse sentimento também. Por fim, a gente tem a nossa prática que preparamos com muito carinho aqui. Antes de qualquer coisa, trouxe mais algumas imagens aqui sobre como os personagens foram desenvolvidos para o filme que eu citei. Então, antes de qualquer coisa, os designers, eles pensam na forma geométrica que aquele personagem vai exprimir. Vocês podem perceber que a alegria, o raiva, ele já tem uma forma muito definida desde o começo, desde os primeiros esboços. Enquanto a tristeza, por exemplo, ela mudou de forma. Ela antes era uma forma circular enorme, uma forma quadrada circular enorme, e ela acabou virando uma gotinha no fim das contas. Então, tudo isso vai interferindo no que o personagem quer transmitir. A Nojinho, por outro lado, ela foi uma das que mais mudou. Enquanto eu fazia as pesquisas para trazer isso aqui para vocês, eu vi que o design dela passou por dezenas de mudanças até chegar no produto final. Então, vocês podem perceber que ela ia ser uma personagem alta, depois ela virou uma personagem baixa, ela ia ser uma personagem um pouquinho mais gorda, depois ela virou uma personagem magra. Então, ficou uma certa dúvida em como representar o nojo, né? Que é uma emoção, tanto quanto as outras, tão abstrata, mas que a gente não costuma pensar sobre na maioria do tempo. No próximo slide, vocês vão ver que uma das inspirações para fazer a Nojinho foi, na verdade... Suspense, gente, suspense. Um brócolis. Então, vocês veem que desde os primeiros designs da Nojinho, ela foi feita para semelhar a um brócolis que normalmente criança sente muito nojo. Então, tudo nela foi feito para exprimir esse sentimento. Mais alguns aqui exemplos de como que ela mudou até chegar no produto final. Depois de um tempo, o pessoal começou a inserir o rosa para tentar balancear um pouquinho o design dela, não ficar com uma cor só, tal como ficou a tristeza. E a gente chegou nessa Nojinho que a gente tem agora. Ela passou por todas essas etapas até conseguir chegar nesse produto final. E, bem, eu e minha equipe, a gente também brincou de criar algumas emoções. Eu fiz esse quadro de humor, que é o que a gente chama para
criar, primeiro, uma ilustração, a gente cria um quadro de humor que vai reunir todas as informações que a gente precisa para conseguir extrair um personagem dali. Então, por exemplo, eu peguei inspiração no painel de controle do Divertidamente, peguei inspiração no design do personagem de Diário de um Banana, que ele tá sempre desanimado, meio frustrado. Peguei também inspiração no Laranja, que foi a cor que eu selecionei para transmitir a frustração. E, por fim, eu fiz isso usando o Pinterest, que é um aplicativo maravilhoso que eu uso para tudo. Eu passo o tempo todo usando o Pinterest. Todo tempo eu tô com ele aberto ali, só para pegar inspiração para fazer alguma coisa. E, bem, como produto final, a gente teve o nosso camaradinho aqui, a frustraçãozinha, que ficou com essa aparência meio triste, ao mesmo tempo que ele fica com um pouco de vergonha. Então, quando ele tá com vergonha, ele fecha o capuz em cima dele. Eu tentei fazer pensar como se ele fosse participar do filme. Então, tem ali uma ceninha dele no painel de controle, super chateado, porque é o trabalho dele, ele tem que fazer de qualquer forma. Então, ele tá sempre transmitindo essa frustração dele, assim como os outros personagens. A gente também vai ter um outro personagem muito legal, que foi desenvolvido por Nakata, que é o Amor. Nakata usou o coração das minhas superpoderosas para pegar a paleta de cores, fez o uso das rosas, que simbolizam muito o romantismo, e a gente chegou nessa fofurinha aqui, que é o Amor, que tem o coração em todas as formas do desenho. Então, você pode ver que o vestido da personagem é um coração invertido, e o rosto dela, ele complementa para formar um coração junto com o cabelo. Então, tudo nela vai simbolizar o romantismo do amor, inclusive as cores. Outro personagem que a gente criou aqui também foi o Coragem, que foi feito por Maia. Então, nós tivemos aqui inspiração no leão, que simboliza a coragem, nas cores do laranja, do amarelo, e também em animes. Por que não? Dá para pegar inspiração em qualquer lugar que você conseguir ver um potencial de criação. Então, Coragem também está mexendo no painel do Divertidamente, mas ao invés de estar meio frustrado, ele está confiante no olhar dele, e ele tem essa forma mais longa, né? Ele é mais alto, porque é como se ele fosse mais imponente que os outros personagens. Ele é a coragem, afinal. Então, tudo nele grita isso. E, bem, eu convido vocês a também fazerem esse passo a passo todo e criar o próprio personagem de vocês. Criar a própria emoção de vocês por meio das técnicas de formas, de cores, e que a gente veio ensinando aqui ao longo da oficina. Primeiramente, eu vou tentar esmiuçar um pouquinho as etapas aqui para vocês e resumir elas. A primeira etapa que eu faço é o brainstorm. Eu faço uma chuva de ideias, então eu vou coletando imagens de tudo que é canto e juntando elas num lugar só para conseguir pegar referência, para criar os meus personagens. Depois de fazer esse brainstorm, eu busco as referências, eu junto todas elas e eu começo a esquematizar as formas geométricas que vão nutrir o desenho. Então, eu pensei na frustração e primeiro ela ia ser uma pedrinha, porque é como se ela ficasse com a cabeça sempre pesada. Depois virou algumas nuvens, porque a cabeça dela estava, sempre longe. Então, eu fui tentando mexer ali no design para ficar o mais parecido possível com o que eu estava imaginando. O quarto passo, eu seleciono as cores, eu pego no meu quadro de humor e eu seleciono todas as cores que eu vou precisar usar para aquele desenho, utilizando o círculo cromático. E, por fim, eu finalizo ele. Eu fiz todos os esboços no papel antes de chegar aqui no digital para vocês. Para o digital, eu vou mostrar para vocês qual aplicativo que eu uso aqui no fim da apresentação. Claro, né? Tem que fazer o merchan aqui. Se você quiser compartilhar o seu trabalho com a gente, você pode marcar o Núcleo Renascença no Instagram e você também coloca a hashtag Núcleo Desenho. Você pode fazer essa postagem tanto pelos stories, se você quiser que ela suma depois de um tempo. Não. Eu queria ficar vendo o trabalho de vocês, então não façam isso. Mas se vocês têm um pouco mais de vergonha em compartilhar o trabalho, vocês podem fazer tranquilamente. Ou também você pode explicitar o seu desenho no feed e marca a gente que a gente vai estar repostando lá na nossa conta. Aqui eu também deixo algumas recomendações de trabalhos para consumir, porque, como eu falei, você tem que pegar de várias fontes, eu vou estar deixando aqui as minhas. Eu tenho esses livros aqui maravilhosos, que é o Hobby como Artista, o Destrua esse Diário, que eles são feitos para você tentar produzir alguma coisa no caderno deles.
Então, o do Distrito Diário ficou muito popular pelo ano de 2015, mas eu ainda acho ele super útil se você quiser extravasar suas ideias. O Hobby, como artista, por outro lado, vai ensinar como que você cata referência no seu dia a dia e transforma aquilo num produto que não seja uma cópia, e sim algo original. Eu também deixo aqui de recomendação o livro das concept arts do Divertidamente, que são basicamente os primeiros designs até chegar no personagem final. O Criatividade SA, que é a história de como que funciona dentro da Pixar, como que eles fazem os trabalhos lá até chegar nas animações. E também o Confiança Criativa, que é um livro também muito legal, que vai falar um pouquinho mais de forma técnica sobre criatividade. E aqui o que todo mundo estava esperando, que são os aplicativos que eu uso. Não acho que aplicativo seja o segredo para você produzir uma coisa legal. Você pode fazer sua produção tanto pelo papel, tanto pelo celular, tanto pelo iPad, independente. Eu não acho que isso vai interferir na forma que você produz, mas eu normalmente uso Pinterest para coletar informação, para coletar referência, uso Ibis.Paint para desenhar, mas também o iPad conta com o Procreate, que é um dos aplicativos mais usados aí pelos artistas que usam iOS. Por fim, eu também tenho o Behance, que ele é feito tanto para você postar suas coisas, para fazer um portfólio, quanto para você pegar informação, pegar referente de outros artistas. E, bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa oficina. Acho que tem um slide de finalização. Espero que vocês tenham gostado dessa oficina. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenha agregado alguma coisa no conhecimento de vocês sobre arte e sobre criatividade. E é isso. Obrigada pela atenção.